Câmbio valorizado derruba ganhos com reserva. Empresas têm 358 bilhões de reais a receber de disputa do ICMS. Dívida de estados e municípios com a União caiu 17 bilhões neste ano. Essas e outras notícias você acompanha agora no Eleva News. Bom dia! Hoje é segunda-feira, 5 de julho. Meu nome é Pedro Lixter e este é o Eleva News, o podcast com as informações mais relevantes para começar bem o seu dia. Câmbio valorizado derruba ganho com reservas. A quantia decorrente de ganhos cambiais que o Banco Central pode transferir ao Tesouro Nacional deve fechar os primeiros 6 meses deste ano no menor patamar dos últimos semestres. O chamado estoque de reservas de resultado cambial estava em 93,073 bilhões de reais até o dia 25 de junho. O resultado, fechado no primeiro semestre, será divulgado na quarta-feira. Empresas têm 358 bilhões de reais a receber de disputa do ICMS. A maior disputa entre contribuintes e a União, já julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a chamada tese do século, poderá render cerca de 358 bilhões de reais para empresas de crédito fiscal que são utilizados para pagar tributos federais. A maior parte, cerca de 260 bilhões, ainda não foi usada, como aponta um estudo inédito do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Dívida de estados e municípios com a União caiu 17 bilhões neste ano. O endividamento de estados e municípios com a União registrou queda de dezembro de 2020 para maio, mesmo com a suspensão dos pagamentos mensais, o adiamento da revisão dos valores dos débitos permitidos no ano passado para dar alívio de caixa durante a pandemia. Segundo os dados do Tesouro, essa dívida, que ainda é considerada bastante elevada, passou de 681 bilhões para 664 bilhões no mesmo período. Nem inferno, nem o paraíso. É assim que pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, resumem o cenário fiscal brasileiro. Por um lado, melhorou a percepção dos riscos para as contas públicas no curto prazo e as condições de sustentabilidade no médio prazo parecem mais favoráveis. Por outro, antigas questões permanecem e a folga no orçamento de 2022 está diminuindo. Pandemia perde força no país, mas ainda alimenta incertezas. A pandemia tem dado sinais de arrefecimento com a redução da ocupação das UTIs. E na média semanal de mortes, especialistas veem perspectivas de melhora gradativa com o avanço da vacinação. E certa imunidade conferida pelo grande contingente de infectados pelo coronavírus nos últimos meses. No entanto, alerta que a situação ainda não está favorável a festas de fim de ano. Estas foram as notícias de hoje. Acompanhe e Eleva pelas redes sociais. Muita força porque a semana só está começando. Até amanhã.